dito isso, eu queria apenas, talvez, atualizar, né, os nossos irmãos que nos visitam aqui, o seu Nivaldo, a Dona Graça, o Átila e a Andressa, porque desde que eu e minha esposa voltamos de Moçambique, da África, isso é, desde setembro passado, nós estamos trabalhando aqui à noite nos nossos sermões dominicais com o tema A Providência Divina. E nós já temos falado sobre isso diversas vezes, já preguei vários sermões sobre isso, e isso é um tema que vai ainda se prolongar, provavelmente até o final do ano, e vai continuar no ano que vem. Então nós estamos falando sobre a providência divina. E foi algo que Deus colocou no meu coração, no tempo que nós estávamos ainda lá na África, e refletindo sobre tudo aquilo que aconteceu aqui no nosso estado, né? Certamente vocês acompanharam, né, pelos noticiários, as inundações, aqueles eventos climáticos extremos, né, que aconteceu aqui no nosso estado. E pensando sobre isso, tentando compreender a direção de Deus em tudo isso, então nós começamos a estudar a providência divina. Esse é um tema que faz parte de um tema mais abrangente, um tema maior, que é a soberania de Deus. Então, dentro deste tema maior, a soberania de Deus, nós estamos olhando particularmente para este aspecto, o tema da providência divina. Porque a soberania de Deus tem a ver com o fato de que Deus é Deus, Ele tem o direito de ser Deus, e Ele tem o poder para fazer tudo o que Ele desejar fazer. E quando nós estamos olhando para esse aspecto da pessoa de Deus, nós estamos olhando então para a sua soberania. Deus é Deus e Ele pode fazer tudo que Ele deseja fazer. Mas também Deus, sendo soberano, Ele também tem uma vontade soberana. E quando nós pensamos no aspecto da providência divina, o que nos interessa perceber nas Escrituras é este governo providencial de Deus. Saber que não só Deus pode fazer todas as coisas, mas tudo o que Deus faz está conectado aos seus propósitos soberanos. Ele tem propósito, Ele tem uma vontade, Ele tem os seus planos. E os seus planos, disse Jó lá no final da sua experiência, não podem ser frustrados. Então nós estamos olhando para esse aspecto, o aspecto da vontade soberana de Deus. O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas, sim, porque Ele é soberano, mas é um Deus que governa todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. E isso tem a ver então com a providência divina. E nós temos já falado muitas coisas até aqui, já temos olhado aí para a providência divina e pensado em termos da extensão dessa providência. E chegamos à conclusão que, quanto à extensão, o governo soberano de Deus, o controle governamental de Deus sobre tudo, ele é abrangente. Na verdade, ele é todo abrangente. Ele diz respeito a tudo, ele diz respeito a todas as coisas e ele diz respeito a todos. Então, é um governo que abrange absolutamente todas as coisas. Isso significa dizer que não existe nada fora da providência divina. Tudo segue a providência divina. Tudo segue a vontade soberana de Deus. Deus está no controle, nesse sentido, de todas as coisas. E quando nós estamos pensando nisso, nós estamos pensando na providência divina. E a extensão dessa providência é isso. Mas também nós já falamos um pouco sobre a natureza desta providência. Como que é esse governo soberano de Deus? Como que é esse controle providencial de Deus? E nós já vimos em muitos textos que este é um
um governo providencial cuidadoso, assistencial, diligente. Deus se preocupa com o bem das suas criaturas. Esse governo providencial de Deus, nós já temos visto aqui nos sermões passados, ele envolve todas as coisas da realidade criada, daquilo que veio à existência por meio de Deus. Ou seja, Deus governa sobre tudo. Ele governa sobre todos. E nos encoraja muito saber que Ele não só é um Deus que governa sobre todos e sobre tudo, mas Ele é um Deus que tem um cuidado providente para com todos e para com tudo. É este cuidado diligente, é este cuidado bondoso que Deus dirige às suas criaturas. Então, só fazendo um resumo para situar, nós vamos começar a ver aqui outras partes aqui da providência divina. Nós temos visto, então, até aqui, algo da providência divina no mundo natural. Aí na natureza, né? No mundo físico. Temos olhado vários textos a esse respeito. Aí temos entendido que Deus governa este mundo natural. Que este mundo natural não está desgovernado. Que a sala do trono de Deus, o trono de Deus está ocupado, porque Deus está reinando. E no último sermão, não da semana passada, que foi o Alaor, mas em 2 semanas atrás, nós vimos a providência de Deus sobre a Terra, sobre o planeta Terra, sobre os continentes. E hoje nós vamos continuar pensando nisso, e nós vamos olhar hoje para outras partes do mundo natural, e nós vamos tentar enxergar este governo providencial de Deus. E nós vamos fazer isso porque o governo providencial de Deus sobre o mundo natural nos ajuda a ver como Deus administra a natureza, já que nós vimos no último sermão que a natureza pode ser uma grande ameaça à existência humana. Também traz descanso ao nosso coração saber que o mundo físico, que a natureza, que o mundo natural, ele não é autônomo, ele não é independente, ele é controlado por Deus. E a terceira razão, porque é importante nós vermos esse governo providencial de Deus no mundo natural, está no fato de que, se existe um cuidado pessoal de Deus, um cuidado diligente, um cuidado assistencial de Deus para com a sua natureza, o mundo natural, para com aquelas coisas que não têm a imagem e semelhança de Deus, então nós podemos estar certos de que um cuidado pessoal de Deus muito maior e muito mais providencial deve existir para aqueles que são filhos do Pai Celestial, entre os quais eu e você cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, dito isso, nós vamos começar a ver, e isso é bem importante pensando naquilo que nós passamos aqui com as inundações. Nós vamos ver hoje a providência divina sobre as águas. Agora, as águas, elas têm um potencial enorme para destruir bairros e cidades inteiras. E nós temos uma memória recente disso. Fazem 6 meses, nessa semana, a gente viu nos noticiários, né, o governo estadual aí fazendo um balanço, né, desses 6 meses pós-enchente. Ok, o que a Bíblia diz a respeito do controle que Deus exerce sobre as águas, sobre as inundações,
sobre os mares, sobre os rios, sobre as ondas, enfim, sobre as chuvas, o granizo, a neve, o orvalho. O que a Bíblia tem a dizer sobre essas coisas? O Senhor Jesus Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, Ele está atualmente aonde? No céu, exaltado à direita de Deus. Ele está assentado à direita do trono de Deus. Para vocês que estão aqui nos visitando, quando tivemos aqui as inundações, o governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, ele criou uma sala, a sala de situação. E daquela sala, o próprio governador frequentemente vinha para trazer os boletins, as informações, as advertências. Então era a sala de situação do governo. Eu tenho usado essa figura para dizer que existe a sala de situação do trono de Deus. E é daquela sala que vem as ordens. E é daquela sala que vem o poder. E é daquela sala que vem as instruções, a sala de situação do trono. Ele está governando lá, o Senhor Jesus Cristo, à direita de Deus Pai. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo esteve na terra, em certa ocasião, ele fez o seguinte. Agora vamos lá para o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 8. Versículo 24. Lucas 8, 24. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Jesus, ele usou a sua autoridade divina para repreender o vento e a violência das águas, e isso aqui foi uma prova convincente da sua divindade. Pergunta: como os discípulos reagiram a essa intervenção de Jesus na natureza? Mateus 8, 27, a passagem paralela, lá no Evangelho de Mateus. Mateus 8, 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então eles disseram: o vento e o mar lhe obedecem. Agora, isso aconteceu quando Jesus Cristo esteve na terra. Ele está agora na sala do trono, na sala de situação do trono. Isso aqui pode acontecer hoje, quando Jesus está assentado no trono? O vento e o mar lhe obedecem hoje? Claro que sim. Os mares, os rios, as nuvens, os ventos, todas essas coisas continuam obedecendo Jesus. No último sermão, eu lembrei a vocês o Salmo 119, 91. Pedi a vocês marcarem esse salmo e terem esse salmo sempre na sua lembrança. Salmo 119, 91. O salmista diz o seguinte. Salmo 119, 91. Conforme, olha só, conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a teu serviço. Eu quero destacar isso novamente. Não há nada que não esteja
a teu serviço. Ou seja, nada acontece ou se move neste universo sem as ordens de Jesus. E Paulo diz lá em Colossenses 1,17, nele tudo subsiste. Tudo o que acontece neste universo acontece por comando direto de Jesus ou por sua permissão, que foi sabiamente planejada. Deus faz todas as coisas com sabedoria. Nós vimos isso no Salmo 104. Eu queria lembrar novamente o versículo 24 deste Salmo. Salmo 104, 24. O salmista escreve: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. As suas ordens, as suas permissões, elas são sempre sábias. Isso significa que Deus não faz nada por capricho, ou sem um propósito. Tudo o que Deus faz, Ele faz com sabedoria. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Nada acontece por acaso. Nenhuma ordem divina é por acaso, ou por capricho, ou desnecessário. O mesmo acontece com as permissões de Deus. Tudo foi sabiamente planejado. E sempre que Deus ordena ou permite um evento, inclusive este evento extremo que teve lugar aqui no nosso estado, tem um propósito para este evento. Ele tem um plano que resulta deste evento. Um evento permitido por Deus, ele pode ter causas secundárias que lhe deram origem, mas um evento permitido por Deus é sempre um evento governado e é sempre um evento guiado pelos propósitos e pelos planos todo abrangente da providência divina. Nós podemos pensar, então, nas inundações passadas. Talvez muitos disseram essas inundações se devem ao aquecimento do planeta. Certamente nós ouvimos isso em muitas análises. Se deve ao aquecimento do planeta, ok. Mas isso é somente a causa secundária. De novo, a natureza, ela não age de forma própria. Ela segue ordens, e essas ordens não vêm do homem, e não vêm dela mesma. As ordens vêm de onde? Da sala de situação, do trono de Deus. Nesse episódio aqui no Mar da Galileia, onde Jesus repreendeu aí o vento e o mar, aquelas ondas furiosas se aquietaram, os ventos fortes se acalmaram por ordem de Jesus. Isso significa, meus irmãos, que Jesus Cristo, se Ele quiser, Ele pode parar um tsunami. Somente ao dizer pare, acalme-se. Ele pode fazer um furacão perder toda a força lá dentro do oceano. Ele pode fazer as chuvas diminuírem. Ele pode trazer estiagem e Ele pode trazer o vendaval. E quando Ele faz um ou o outro, nós devemos ficar calados. Nós devemos confiar na sua justiça. Nós devemos confiar na sua bondade. E nós devemos confiar na sabedoria do plano de Deus. A nossa atitude deve ser esta atitude que Jó teve aqui, lá no final da sua experiência. Jó capítulo 40, versículos 4 e 5. Você deve estar lembrado da experiência de Jó. Os seus amigos vieram falar com ele, tentaram
encontrar as razões do seu infortúnio, aconselharam ele. Depois Jó passou a questionar a Deus, e no seu questionamento ele foi muito insolente e ignorante. E no final, então, de toda essa conversa, esse questionamento de Jó com Deus, Deus respondeu a Jó. E quando Deus respondeu a Jó, Jó caiu em si. E ele diz aí, no capítulo 40, versículos 4 e 5, sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Porque o Senhor, quando confrontou a Jó, não respondeu a Jó as suas perguntas. Deus não deu explicações para Jó. Jó nunca ficou sabendo qual foi a razão dos seus sofrimentos. Mas o que Deus fez com Jó no final do seu livro? Fez uma série de perguntas para ele. E nessas perguntas ele mostrou todo o seu governo providencial sobre a natureza, a sua soberania sobre este universo. Foi isso que Deus mostrou para Jó. E quando Jó, então, foi exposto à providência divina, ele disse isso aí: sou indigno. Como eu posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Eu estou trazendo esse aspecto aqui para enfatizar que Deus, Ele governa sobre as águas. Nós já vimos no último sermão que Ele governa sobre o planeta, Ele governa sobre as águas. As águas obedecem a Deus, tanto para cair quanto para não cair. Deus ordena tanto a inundação ou as chuvas regulares, como Ele também ordena a seca. Agora vamos ver alguns textos. Abra sua Bíblia aí em Amós, capítulo 4, versículo 7. Amós 4, 7. Olha o que Deus diz aqui para Israel através do profeta Amós 4:7. Deus diz o seguinte: também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a colheita. E ele diz aí: mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Quem mandou? Quem obedeceu? Quem deu as ordens? Ele disse: eu mandei a chuva para uma cidade, não mandei para outra. Fui eu, Deus. Agora a nação de Israel, ela estava enfrentando duras realidades. Deus estava insatisfeito aí com a religião de Israel, com a vida religiosa de Israel, e foi Deus quem enviou várias calamidades naturais para Israel. Deus reteve a chuva, Deus enviou a chuva para outra cidade. Agora percebam o seguinte: nessa situação aqui em Amós, essas mudanças no clima lá em Israel não tiveram nada a ver com o aquecimento do planeta. Amós disse que foi Deus. Fui eu quem mandei. Fui eu quem retive. Outro texto, Deuteronômio 28, versículo 12. Deuteronômio 28, 12. Olha só. Aqui nos últimos discursos de Moisés, né? Para o povo antes da entrada na terra prometida. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo
e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Agora, o contexto dessa passagem aqui é sobre as bênçãos que Israel receberia da parte de Deus se ele fosse fiel à aliança. E existem nesta passagem aqui 6 bênçãos específicas. Especificamente aqui neste versículo, a chuva, ela seria uma bênção para a terra de Israel. Teria uma chuva na medida certa. Seria uma chuva ideal para as plantações. Haveria prosperidade na agricultura deles. Eles seriam tão prósperos que eles abençoariam outras nações. Eles não precisariam pedir emprestado. Ao contrário, eram eles que iam emprestar para outros povos. Agora a pergunta elementar: quem enviaria essa chuva providencial? Isso mesmo. Somente Deus pode fazer isso. E ele diz aí: eu vou abrir o depósito do meu tesouro e eu vou enviar chuva. Ele governa sobre a chuva. Outros textos. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Olha só esse texto. Estamos falando sobre o governo providencial de Deus sobre as águas. Versículo 13, segunda Crônica 7. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Quem é que pode fechar o céu para que não chova? A NASA? Deus. Quem é que pode abrir o céu para que chova? Deus. Se eu fechar o céu para que não chova, se ele fechar, não chove. Não chove. Se ele abrir, tem água seca. Isaías capítulo 5, versículo 6. Isaías 5, versículo 6. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Agora preste atenção. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Quem vai ordenar? A ordem vem de que sala? Da sala do trono. Mais um texto, agora no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 11. Ageu 1, 11. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Provoquei uma? Quem provocou? Em todas essas passagens aqui que nós olhamos, quem é que está no controle das chuvas e da seca? Quem é que pode fechar o céu para que não chova? Quem é que pode ordenar as nuvens para que elas não derramem água sobre a terra? Quem é que pode provocar seca nos campos e nos montes? A resposta é somente uma:
Deus, todos esses textos aqui que nós lemos dizem respeito a Israel, são passagens que estão no contexto da aliança, envolvem os tratos de Deus para com o seu povo de Israel, envolvem bênçãos e castigos, nós sabemos de tudo isso. Esse é o contexto. Mas essas passagens aqui, elas nos mostram o governo providencial de Deus sobre a natureza, especialmente sobre as chuvas ou a seca. A natureza segue as ordens de Deus. Outros textos, agora vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 45. Mateus 5, 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Quem derrama chuva? Atos capítulo 14, versículo 17. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Agora, esses dois textos aqui, eles são dois textos do Novo Testamento. O que nós aprendemos com estes textos acerca do governo providencial de Deus sobre a natureza, sobre o mundo natural? Deus governa as chuvas, Ele governa o sol. Quem derrama a chuva? Se essas coisas acontecem e abençoam justos e injustos naquilo que nós conhecemos como graça comum, quem ordena todas essas coisas? Nós sabemos a resposta. A resposta é Deus. Como cantamos no início, nosso Deus é soberano. É Ele quem governa. E existe aí o seu governo providencial sobre as águas. Agora vamos ler Jó 37, versículos 10 a 13. Jó 37, 10 a 13. Agora observem a beleza desse texto, quase escrito numa forma poética. O sopro de Deus produz gelo, e as vastas águas se congelam. Também carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que Ele lhes ordenou. Para fazerem tudo o que Ele lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e mostrar o seu amor. Quem é o sujeito dessas orações aqui? Deus. Ele faz girar as nuvens. Elas fazem tudo o que Ele lhe ordena. Ele traz as nuvens, ora para castigar, ora para abençoar. Quem faz isso? Deus. Essa passagem aqui, peço a vocês que leiam várias vezes essa passagem. Leiam novamente, quando chegarem em casa, antes de dormirem. Leiam hoje, leiam amanhã, leiam depois, porque Eliú, aqui,
ele disse para Jó aquilo que eu estou tentando transmitir. Basicamente, ele disse o seguinte: não existe nada de aleatório na natureza. A natureza não é autônoma. Ela não é independente. Ela não segue o seu próprio curso. As geadas, o gelo, as nuvens se enchendo de umidade, as nuvens despejando as chuvas, as nuvens retendo as chuvas. Quem é que ordena todas essas coisas? Quem é que está dando as orientações? Quem é que está realizando? E quem é que está cumprindo as ordens? A providência de Deus na chuva não é aleatória. Em qualquer parte do mundo criado, em qualquer parte desse planeta, as chuvas, elas seguem as ordens de Deus. Nenhum elemento ou evento natural existe ou opera de forma aleatória ou autônoma. E nós devemos saber também que esses eventos naturais, e mesmo esses eventos climáticos extremos, que aconteceu aqui no nosso estado e que tem acontecido em outras partes do mundo, eles não operam somente aí segundo as chamadas leis da natureza. E se ainda pensássemos deste aspecto, quem é que criou essas leis da natureza? Na natureza não acontece nada por si mesmo. A providência sábia, justa e graciosa de Deus permeia tudo o que acontece neste universo. E nada, absolutamente nada, está fora do interesse ou da orientação de Deus. A passagem de Jó nos mostra que o poder de Deus está em ação em todo o universo. Seja no inverno mais rigoroso, seja no verão mais árido, seja nas tempestades, seja nas inundações, seja nos ventos fortes, sempre é Deus quem dá o rumo para todas essas coisas. As tempestades, as inundações, outros eventos dramáticos da natureza servem para nos lembrar que este mundo aqui em que nós vivemos, coisas desagradáveis e até mesmo difíceis, elas podem acontecer, mas existem bons propósitos de Deus em tudo isso. Seja para a nossa disciplina, seja para a demonstração de misericórdia, seja para a demonstração de graça, seja para revelar a glória de Deus. Nessa passagem de Jó, nós precisamos ler o versículo 5. Jó 37, 5. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento. Os caminhos, os pensamentos, as realizações de Deus, as suas ordens, e certamente o seu governo providencial, ele é insondável. A voz de Deus, seja na natureza, seja nas Escrituras, sempre comunica algo da sua majestade, da soberania de Deus, da providência de Deus, do governo de Deus. Irmãos, eu gosto de olhar para todas essas passagens e descansar o meu coração por saber que este universo não está abandonado. Não existe vacância, conhece o termo, usa muito no meio político, né? Não existe vacância de poder na sala de situação do trono.
Isso significa dizer que o trono não está desocupado. Tem alguém sentado. O cargo de rei do universo não está vago. Ele não está desocupado. Deus está governando. Ele governa a terra. Já vimos no sermão último. Hoje vimos que ele governa as águas. E nós vamos ver na próxima semana que ele governa os ventos. Ele governa as plantas. Ele governa os animais. Ele governa sobre tudo. E o crente, então, ele não precisa temer. Ele não deve se contentar com uma fé pequena. Porque se as criaturas do mundo natural, que não têm a imagem e semelhança de Deus, dependem do cuidado providencial de Deus e Ele nunca falha, será que Ele vai falhar conosco, seus filhos? Então confie, meu irmão, alegre-se. Eliú disse a Jó ainda o seguinte, e com isso nós vamos encerrar. Jó 36, versículo 5. Jó 36, versículo 5. Deus é poderoso. Ele é soberano. Ele é todo poderoso. Mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. É poderoso e firme em seu propósito. Os seus planos não podem ser frustrados. E apesar de tão grandioso como Ele é, Ele não despreza os homens. Deus seja louvado. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos isso no mundo natural, mas apesar de toda a glória que Ele tem, Ele se importa comigo também. Ele não despreza os homens. E o seu propósito é firme e poderoso. Louvado seja Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez, expressamos a nossa gratidão por termos a oportunidade de estudar a Tua palavra tão profunda. Ela nos encontra nas nossas fraquezas, nas nossas incertezas, nas nossas dúvidas, na nossa insegurança, nos nossos temores. E ela entra no nosso coração, Senhor, e ela restaura a nossa alma. Nós temos olhado através da Tua palavra, Senhor, e temos contemplado o Teu grandioso poder em toda a criação. Nós vemos o poder do Senhor manifesto na natureza. Nós vemos o governo providencial do Senhor. Nós vemos esse cuidado amoroso, bondoso e diligente da parte do Senhor. E nós temos, Senhor, plena confiança que da mesma forma, talvez de maneira muito mais intensa e profunda, o Senhor tem guardado a vida dos seus filhos. Eu peço que o Senhor nos ajude dia a dia a estarmos considerando a Tua providência, que ela nos encoraja, nos fortalece, ela nos faz filtrar essa realidade que tantas vezes é tão opressiva na vida do Teu povo. Nos ajuda, Senhor, a sempre olhar para Ti. Nos ajuda a contemplar a Tua glória. Nos ajuda, Senhor, a experimentarmos a Tua graça. Mostra-nos, Senhor, cada vez mais o Teu poder. Que tudo isso seja para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus.